congressista Louis McFadden, um oponente dos cartéis bancários de longa data, deu início a procedimentos para o impeachment do Conselho do Fundo Nacional. Foi um acontecimento cuidadosamente planejado. Banqueiros internacionais causaram uma condição de desespero para que pudessem emergir como os ditadores de todos nós. Como era esperado após 2 tentativas de assassinato, McFadden foi envenenado num banquete antes que pudesse dar continuidade ao impeachment. Após ter reduzido a sociedade a flagelos, os banqueiros do Fundo Nacional decidiram pela remoção do padrão do ouro. Para fazer isso, eles precisavam obter todo o ouro restante no sistema. Então, fingindo ajudar a acabar com a depressão, veio um confisco de ouro em 1933, sob ameaça de prisão por 10 anos. Todo mundo nos Estados Unidos foi obrigado a entregar todo o ouro à Secretaria do Tesouro, essencialmente roubando a população do pouco de riquezas que ainda lhe restava. No final de 33, o padrão do ouro foi abolido. Se você examinar uma nota de dólar de antes de 1933, a nota terá inscrição: é liquidável em ouro. Em uma nota atual, lê-se: é oferta legal. Ou seja, é respaldada por absolutamente nada. É papel colorido. A única coisa que dá valor ao nosso dinheiro é a quantidade que está em circulação. Portanto, o poder de regular a oferta de dinheiro é também o poder de regular o seu valor, que também é o poder de pôr economias inteiras e sociedades de joelho. Dê-me o controle do sistema de fornecimento de dinheiro de um país e pouco me importará quem faz suas leis. Mayer Moss Rothschild, fundador da dinastia bancária Rothschild. As mesmas famílias que criaram o Fundo Nacional em 1913 e ainda está no controle nos dias atuais. Essas pessoas têm literalmente o poder de imprimir dinheiro e o têm usado em favor das suas ambições desde então. Eles criam dinheiro a partir do nada. Que esquema! Eles têm tanto dinheiro que nem se importa com dinheiro. Tudo que se importa é com poder. Tudo que se importa é com ser capaz de controlar a situação política para que siga seus interesses. Se um homem tem bem mais dinheiro do que possa gastar com prazeres pessoais, o que pode excitá-lo? Para aqueles com a mentalidade dos senhores do mundo, a resposta é poder. Puro poder acima de outros seres humanos. O dinheiro pode comprar tal poder apenas até certo ponto. Além disso, a política é o meio. E política mundial é o jogo principal. Desde a formação do Fundo Nacional em 1913, um grande número de organizações secretas foi formado por famílias de banqueiros, tais como os Rockefellers e os Rothschilds. Os mais notáveis desses grupos são o Grupo Bilderberg, a Comissão Trilateral e o Conselho das Relações Internacionais, os quais recrutam membros em posições de poder e influência ao redor do mundo. Essas organizações consistem das pessoas mais proeminentes e poderosas no comércio mundial, nos bancos internacionais, na finança, na política, na educação, na mídia, com poderio militar e também da inteligência. Membros recebem incentivos tais como ajuda em suas carreiras, em troca de lealdade e obediência ao plano e aos pedidos da organização. O objetivo de todas essas organizações é criar um governo mundial comandado implacavelmente por detrás das cortinas por uma pequena minoria e outras elites. Comumente referida como Nova Ordem Mundial, significa o fim da liberdade como a conhecemos e o começo de uma nova Idade Média para a humanidade. Uma ditadura global cujo poder jamais poderá ser questionado ou desafiado, e o povo será pouco mais que escravos de uma pequenininha elite. A mais poderosa dessas organizações, sem dúvida, é o Grupo Bilderberg. No início do DVD Prepare-se, volume número 28, nós assistimos um trecho da entrevista de um jornalista e escritor chamado Daniel Sterling. E Daniel apontava para um problema sério que está para acontecer em todo o planeta, jamais visto na história até então, uma crise profunda. Neste momento exato, eu gostaria de assistir com você essa entrevista e, no decorrer da mesma, parar algumas vezes para poder fazer aqui algumas observações. Eu estou com ela aqui já pronta e creio que nós podemos assistir juntos. Vamos lá. First of all, good morning, everyone. Thank you all for coming. My name is Daniel Sterling. I'm the author of the international bestseller, The True Story of the Bilderberg Group and Shadow Masters. Just to answer your other question, is a lackey who has been put there
to prepare for the next stage of the banker coup when the euro crisis will be hijacked to concentrate even more power into the hands of the very people who caused this crisis in the first place. Okay. Said that, simply and without mincing words. Unless we act now together as people of the planet Earth against the loathsome creatures who are trying to impose the will of the very few against the will of the many, the chain reaction disintegration of the economies of the transatlantic system is virtually inevitable. The global financial system has totally broken down. A chain reaction collapse of phony financial assets is underway across the entire region. The entire transatlantic system is imploding under the weight of $1 to $2 quadrillion in speculative financial assets, which can never be paid no matter how many multi-trillion-dollar bailouts are imposed by the Obamas, the Blairs, the Camerons, or the Sarkozys. All they can do, and this is what they're doing, is murder the population of subject nations with austerity while vaporizing any semblance of national sovereignty. O que está sendo dito pelo Daniel neste momento é que não há como pagar essa enorme dívida mundial que vem se formando, justamente pelo fato do que você assistiu no vídeo que antecedeu a este momento, em que o governo pega dinheiro com a Casa da Moeda, vamos dizer assim, com o fundo de reserva, e esse dinheiro já é emprestado ao governo com juros. Então a única fonte do dinheiro, do governo pegar dinheiro, é o fundo de reserva. E quando o fundo de reserva emite um valor ao país, significa automaticamente que aquele país terá que pagar esse valor acrescido de juros. E como o país vai arrumar dinheiro suficiente para pagar esses juros? A verdade é que o país não vai conseguir arrumar dinheiro suficiente para pagar esses juros, a não ser que pegue mais dinheiro a juros com o próprio banco que fornece. O que torna uma matemática simples, que qualquer criança pode fazer, e o resultado desta matemática é que é impossível pagar uma dívida pela qual se contrai tomando dinheiro emprestado, sendo esta a única fonte de se tomar esse dinheiro emprestado e esse dinheiro já vindo com juros. Por exemplo, para você utilizar $1, você terá que pegar $1 com fundo de reserva, com o banco. Mas o banco vai te dar $1 e te cobrar por esse $1,10. Então você, para pagar os 10 cents deste $1, você não tem como fabricar dinheiro por você próprio. Você tem que pegar novamente com o banco. Então a dívida vai só aumentando na medida em que o governo vai pegando com os bancos dinheiro que já vem com juros. Isso parece algo fantasioso, parece uma grande mentira. Isso parece que não é verdade. Mas acredite, é assim que funciona. E neste momento, o que o Daniel Stanley está falando na sua entrevista coletiva, que ocorreu em dezembro de 2011, é justamente isso, que não tem Obama, não tem Sarkozy, não tem nenhum presidente que vai dar jeito nessa situação, justamente por ser algo que já começa errado na fonte, quando o Banco Central cobra ao governo esses juros pelo próprio dinheiro que o Banco Central emite para os governos. Vamos continuar assistindo agora. Of national sovereignty. This, of course, has been predicted by a forecast by American physical economist Lyndon LaRouche quite some time ago. Now, the reason we're here today is obviously to talk about Bilderberg Group, Trilateral Commission, Goldman Sachs, and, of course, the European crisis. Bom, parece que agora vai ficar mais interessante ainda, porque ele tocou no assunto aí chave. Os especuladores financeiros, os banqueiros e a própria organização da elite global, os Bilderberg. Vamos acompanhar e ver o que ele tem a dizer. Creio que vale a pena prestar bastante atenção. And the euro. Now, this is a very different kind of war which we've faced before. This is an asymmetrical war in a sense that governments are not running this operation, but rather world corporations. I'll repeat this. This is an asymmetrical war. Governments are not controlling this. They have lost
completely lost control, and you've seen this on the world stage. It's a war, it's an operation run by world company corporations. In other words, what you're seeing right now is a government not run by corporations running the operation. Let me give you an example, Italy. Now, we've seen a lot of Mario Monti on the covers of major newspapers and major magazines trying to give this unelected fool legitimacy. Now, Monti is a bastard child of Fondi financial interests. Not only is Monti a former European commissioner, but he's also an international advisor to Goldman Sachs, one of the biggest and most powerful Bom, até aqui nós corporations vemos, of por all. exemplo, que há uma cadeia, né, uma corrente que interliga todas essas peças, como se fosse uma corrente de bicicleta, onde a roda está rodando, porque há uma corrente ligada à roda, que por sua vez está ligada a um pedal, e assim você tem uma engrenagem completa. Desta mesma forma, a economia global funciona com essa engrenagem. O que o Daniel Stalin está dizendo é que a guerra atual não é mais uma guerra de países contra países, porque os países passaram, vamos dizer, essa prerrogativa, ou esse poder de guerrear, para suas empresas. E, na verdade, não foi um governo assim, de autoridade própria, ou autônomo na sua determinação, ou na sua vontade, que passa esse poder para as empresas. Não. São as próprias empresas que colocam na política os seus representantes através do patrocínio com campanhas para que essas pessoas se mostrem então boazinhas, ou eficientes, ou capazes, seja qual for a propaganda necessária para colocar essas pessoas no poder. Assim, essa elite global, detentora de 70% de toda a renda do planeta. Isso tendo em vista, juntando as 13 famílias que governam o planeta. Essas famílias, então, despejam dinheiro na campanha dos políticos e colocam como representantes do povo, na verdade, seus próprios representantes. E esses representantes que dizem que representam o povo, mas que são empregados da elite global, porque pela elite global foram eleitos, agora transferem o poder do governo para as empresas. E essas empresas agora vão dominar, escravizar, explorar e destruir a economia dos países aos quais eles próprios dominaram através da grana. Agora, o Daniel Stalin começa a explicar sobre exatamente esta fase em que as economias mundiais estão sendo destruídas. Se você observar bem, meu amado, você vai ver que no DVD passado, 28, nós abordamos bem minuciosamente a questão da economia mundial, tendo como objetivo falar sobre a bolha econômica e, consequentemente, financeira, que vai levar o Brasil à destruição, muito em breve, à destruição econômica. E agora, neste DVD 29, estamos dando um voo mais rasante. Estamos voando mais baixo, observando bem melhor, de forma muito mais minuciosa, todo o contexto desta crise que vai se abater sobre o nosso país. Nós assistimos até agora fatos históricos que demonstram como essa coisa começou, para que cheguemos então agora no momento em que nós possamos analisar como ela está exatamente agora. E nesta sequência deste vídeo que estamos assistindo, com a entrevista deste escritor e jornalista, essa coletiva, ele está falando justamente sobre isso. Eu vou voltar um pedacinho pequenininho para que você pegue a sequência e assista com muita atenção ao meu lado. Toda vez que precisar, eu estou aqui para poder comentar. Deixa eu voltar um pedacinho dela para que você pegue de onde paramos e entenda direitinho. Vamos lá. And of course the European crisis and the euro. Now, this is a very different kind of war which we've faced before. This is an asymmetrical war in a sense that governments are not running this operation, but rather world corporations. I'll repeat this. This is an asymmetrical war. Governments are not controlling this. They have completely lost control, and you've seen this on the world stage. It's a war, it's an operation run by world company corporations.
In other words, what you're seeing right now is a government not run by corporations running the operation. Let me give you an example, Italy. Now, we've seen a lot of Mario Monti on the covers of major newspapers and major magazines trying to give this unelected fool legitimacy. Now, Monti is a bastard child of Fondi financial interests.